Alguém tá nos escutando? Acho que agora todos nos ouvem. Ou não? Estão nos ouvindo? Respondam. Live pra treinar a leitura labial. Ah, agora Ah, ó. sim, Mitsua tá beleza. dizendo que agora tá ouvindo. É, coisas de internet. Coisas de internet não, coisas de informática. O meu OBS simplesmente desconfigurou o microfone. Ele tá tentando pegar o microfone o som do Windows, que não tinha som nenhum. Então tá, estamos aí, ao Agora estamos ao vivo. vivo. É, Ahá. nós estávamos antes, não estávamos sem É, som, mas a estávamos gente só ao tava vivo. atenção. É isso aí, galera. Então, antes de mais nada, eu quero pedir sempre, que eu sempre faço, para você ir se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Se você está vendo isso no YouTube, se você não está vendo isso no YouTube, por favor, depois vá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Esse é muito importante para nós. Nós temos que chegar em 1000 inscritos. E viemos aqui hoje para falar dessa coisa absurda que é o acolhimento dos nossos fãs pelo Might Blade, né? Aham. 211%, cara. 211%. A gente continua em 211%, eu não sei se não aumentou nesses últimos dias. Não, não, De ontem o pra hoje. 211% foi ontem. É, pois Foi é, de ontem ontem, pra foi hoje, eu ontem. quero dizer. Eu vou até botar aqui, eu vou botar aqui a tela das metas estendidas que nós já batemos. Batemos todas as metas estendidas, com exceção da última, que é a meta de 9.000. Eu não sei o Domênico. Eu, quando botei essa meta de 9.000, eu meio que botei vou botar uma meta de 9.000 aqui, vamos ver o que dá, né? Mas eu não tinha a menor expectativa da gente sequer chegar perto dela. E eu vou É, te dizer que é um problema para mim agora isso, porque se a gente tivesse chegado em 7.000, 7.800, beleza, eu ia estar feliz e contente. Mas agora que a gente chegou em 8.477, a gente está a R$ 533 de bater a meta de 9.000. Se a gente não bater essa meta de 9.000, eu vou ficar muito frustrado. eu acho muito improvável, na verdade, porque eu já ouvi de algumas pessoas que eu já ouvi o pessoal falando que quer pegar ainda as metas de Nemesis. Então eu acho que a gente vai ter pelo menos mais um Nemesis Vamos com dar um mais um incentivo. Nemesis. Vamos dar um incentivo para eles pegarem a Ai, meta Nemesis. Vamos é, brincar de fazer conta. A gente é de humanas, mas eu tenho uma calculadora aqui. putz. A meta básica, o guia do vilão, custa R$ 90, mas o escudo custa R$ 90. A meta estendida do caderno de mapas, que já abriu, custa. Até eu vou conferir aqui para mim não fazer soma errado. Custa 80. O segundo caderno de mapas, que também já abriu como meta estendida, custa 65. O tomo das muitas línguas, 27. O guia de bestas, 75. Tudo isso está incluso custos de frete, né, gente? Nessa brincadeira aí, são R$ 337. Eu garanto para vocês que o guia de Tebrim não vai ficar por menos de 60. Porque se o guia de bestas que está com 150, 170 páginas vai sair por 75, o guia de Tebrim que tem 136 não vai ficar muito menos que isso. Né? Porque, claro, tem que ver que o guia de bestas ele é um pouco mais caro, mas ele é por demanda e o outro a gente vai fazer uns 300 unidades. Né? Então, ele vai ficar em torno de R$ 60. Então, vamos para 397. A menos que alguém aí ache que um desenho original do Domênico custa 3 pila, essa recompensa Nemesis de R$ 400 está uma pichincha. Tô até achando que eu calculei errado esses valores aí. É, eu acho que tu calculou errado esses valores. Azar, agora vai. Agora vai e foda-se. Então assim, gente, se tu tá ouvindo isso e tá em dúvida se pega a recompensa Nemesis para ter o guia de Tebrim, não sabe se é o guia de Tebrim que vai te fazer pegar a recompensa Nemesis, fique sabendo que se você pegar a recompensa Nemesis, vai faltar
cento e poucos reais. Um apoio básico já mata. Né? Não, Então, eu acho que eu acho muito, muito difícil a gente não bater a meta do Guia de Tebrim. eu acho praticamente por isso. Nós estamos aqui há 17 dias. Zagalf, o Guia de Bestas em PDF vai sair para todo mundo, tá? Sim, Ele sim, sim. vai, ele vai ser entregue, a versão física e o PDF vão ser entregues para os Nemesis e para quem tiver comprado o apoio especificamente do Guia de Bestas assim que ele ficar pronto e 6 meses depois a gente vai colocar ele no site. Assim, ó, só fazer uma pequena correção. O guia de bestas, ele vai ir para o site quando estiver pronto. A gente não tem essa carência de 6 meses para ele. Por quê? Porque ele é impressão por demanda. Ele é um livro que, Ah, é? Não sabia teoricamente, disso. nós não iríamos imprimir. Então, os livros que são impressos, especificamente impressos, a gente dá essa carência de 6 meses. Isso não vai acontecer com o Guia de Tebrim, porque o Guia de Tebrim já foi lançado. Né? Uhum. Como ele era um livro que a gente queria muito imprimir, mas a gente achou que não ia rolar, né? Então a gente acabou disponibilizando ele antes. Mas nós pensamos e vamos botar ele como meta estendida aqui porque é um material importante pro, pro cenário, pro RPG, pro Might Blade e tudo mais. Então ele merece ter um livro offset, costurado, bonitinho. Não E que o os Guia de outros não mereçam, Tebrim. mas eu tenho certeza que ele vai vender muito. Não, Mas, o Guia do Vilão e o Guia de Besta são dois livros separados. O Guia do Vilão isso. é o Guia do Vilão. Ele traz 2 novas classes, 5 novas raças e alguns caminhos e regras para doenças e pactos para cultistas, tá? O Guia de Bestas, que é o Codex Monstrorum, é o primeiro livro de criaturas revisado que a gente vai lançar, tá? Ele vai trazer só as criaturas mais comuns do cenário, animais, bestas comuns. eu até levanto a bola aqui, a gente pode conversar com os apoiadores, eu quero marcar agora que a gente está mais perto do final, eu quero marcar uma conversa no Discord com todos os apoiadores, né, pra gente conversar abertamente com todo mundo lá. De repente, da gente inverter esses dois itens. Se abrir vamos supor que abra o guia de Tebrim. A gente pode inverter, a gente pode botar o guia de Tebrim em impressão por demanda Não, mas e o guia, fazer o cara, offset do guia de bestas, se o pessoal o guia achar de esse mais o interessante. guia de Tebrim vai sair, cara. Vai por mim. A Ah, gente tá muito, muito perto de bater essa estamos meta. muito perto, mas não bateu ainda, então eu sou pragmático. Quando bateu, eu falo que bateu. Se tu fosse pragmático, tu esperava bater em vez de ficar trocando ela de lugar. Tá bom, Tu não tu é tem razão. pragmático, tu quer esse troço. Eu Esse é quero, o eu ponto. quero! Não, o que eu pensei é que o guia de bestas, ele é um livro um pouco maior, tá? Então até nem sei se dá para fazer essa troca, porque o cálculo que eu fiz pro Guia de Tebrim era para um livro de 136 páginas, não de 170. E essa é uma quantidade de páginas considerável, daria uma diferença. Mas eu posso averiguar a possibilidade, eu não descarto a possibilidade, porque eu não sei, eu penso o Guia de Bestas. O que será que o pessoal vai achar mais interessante de ter? O Guia de Bestas ou o Guia de Tebrim? Eu sinto que o Assim, Guia de Tebrim é uma coisa que o pessoal quer muito. uh, Luiz, o, o Guia de Bestas, tá? O Codex Monstrorum é o primeiro livro de uma série de livros que a gente vai lançar revisando as criaturas do Might Blade, tá? Esse especificamente é focado em bestas, em criaturas comuns. Grifos, cavalos, quimera. Não, quimeras não tem nesse livro. Mentira. Grifos, cavalos, alguns peixes, alguns tipos comuns de criaturas, tá? Gatos, grandes felinos, É criaturas basicamente é naturais. basicamente para atender o pessoal que tem companheiro animal e montaria. Exatamente, é para isso que ele vai servir. Quer dizer, para isso e E para para todas ser monstrinhos os pra te usar, xamãs né? que vão É, que xamã. se transformam em animais e tal, é para essa demanda e porque as bestas são esses são os tipos mais comuns de criaturas que tu vai encontrar no cenário, tá? Mas ele é o primeiro livro. A gente vai lançar logo em seguida o Codex Codex Draconis. Draconum.
Draconum. Draconarum, não lembro como é que é o nome, que é o guia de dragões. A gente vai ter o Codex Maleficarum, que vai trazer mortos-vivos, espíritos e criaturas amaldiçoadas. A gente vai ter um guia especificamente para criaturas artificiais, golems e elementais. Então a gente vai ter vários guias, tá? A Esse vai ser o lista de Codex códex Mecha. ele vai ter. É um nome bom, inclusive. Esse nome não é ruim. E a gente vai ter uma série Mechanicus. de livros voltados para criaturas, tá? Então, ele, na verdade, ele é o primeiro de uma leva de livros que vai substituir, que vai revisar, na verdade, o Monstrum Codex, tá? É por isso que eles vão se chamar Codex, para substituir, porque eles vão ser basicamente versões revisadas do material, e ampliada, obviamente, do material que está no Monstrum Codex, tá? Uh, o, o Zagalf perguntou se que achou que eram 3 raças. São 5. E isso traz, inclusive, uma informação que eu não sei se a gente já abriu, que é assim, ó, a gente Não tem 5 abrimos raças oficialmente novas. ainda. A gente tem nesse livro os orcs das Terras Secas, os draganos, as Naga e os gnolls. Essas 4 raças eram as que estavam planejadas para esse livro. No entanto, a gente fez uma modificação no material que vai para esse livro e a gente vai incluir os ramelins nesse livro, tá? Então vão ser 5 raças: orcs, draganos, Naga, Eu queria ter gnoll e ramelins. aquele som de. Aqui Tá? agora pra botar, mas não tem. E a gente vai incluir ele porque a gente fez uma modificação no material que vai ser incluso no guia do vilão, tá? Originalmente o guia do vilão ia trazer regras para armadilhas. A gente não. Eu tenho problemas com regras de armadilha especificamente, eu não uso elas muito nas minhas campanhas e eu não acho que a regra de armadilha tá boa. Ela falta playtest. Então o que acontece? A gente vai colocar ao invés disso as regras de doenças nesse livro, que é mais condizente, na verdade, com o material. A gente ia colocar as doenças num livro separado, onde havia o Ramelin, doenças e o pacto da. Como é que é o nome do pacto da... Ah, esqueci o nome Enfim, Não tem importa. um dos pactos do cultista que Pacto da lidava com Pestilência. doenças. Pestilência. Então, para não ficar com um pacto separado, uma raça separada e mais esse material num outro livro, a gente decidiu tirar a parte de armadilhas e deixar essa parte para um livro posterior de construção de dungeon, tá? E a gente vai fazer mais alguns playtests com relação a essas regras. E a gente vai incluir nesse livro, então, esse material sobre doenças e envelhecimento, e vai incluir o Pacto da Pestilência, que vai ser ia ser o único pacto que teoricamente ia ficar de fora, e vai incluir os Ramelins. Isso significa que a gente vai ter 5 raças novas nesse livro, tá? Então, e aí, com relação ao Guia de Tebrim, tá? O Guia de Tebrim, se a gente bater essa meta, o Guia de Tebrim ele tem que passar por uma revisão, ele tem umas pequenas coisinhas dentro dele que não estão funcionando muito bem, então ele vai passar por uma pequena revisão, tá? Para atender a essa meta estendida. Ele vai ganhar. Eu não tenho certeza agora de tudo que vai ser modificado nele, mas ele vai receber algumas modificações em termos de regra. E eu vou falar com o Luciano, inclusive, com relação a isso. Talvez ele receba algum material extra, ou talvez a gente modifique algumas coisas que estão dentro dele, tá? Mas. Não precisando aumentar o número de páginas, tá tudo certo. Então. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tirar, ou colocar, ou mudar ali também, fazer alguns ajustes. Eu também acho que é interessante. Tá. E assim, o guia dos dragões, ele vai falar especificamente sobre os dragões, a ecologia dos dragões e as criaturas dracônicas, como é que elas surgem, etc, etc, porque isso é uma parte importante do cenário. Ela não vai tratar especificamente de Arcânia, a não ser em pequenas pitadinhas, porque Arcânia tem muito a ver com dragões, tá? Mas o guia de Arcânia, que vai falar especificamente sobre o reino de Arcânia, vai sair posteriormente. Ele está sendo trabalhado agora. Eu, o Luciano e o Marco Colares, o professor Marco Colares, que ele é um especialista em Império Romano, e ele está nos ajudando com esse livro, porque a gente quer que o livro tenha um material que seja mais. A gente quer que a Arcânia pareça com o Império Romano.
Então a gente vai chamar, o Marco vai participar, o Marco Antônio Colares vai estar participando com a gente para produzir esse livro, tá? Para ele ficar diferente, para ele ficar mais vistoso, digamos assim. Então ele vai ter uma série, por isso que ele está demorando para sair, na verdade. Então ele está a caminho, ele está sendo produzido, mas ele vai ser um suplemento separado, que nem assim como o Guia de Tebrim, ele vai trazer o mesmo material. O Guia de Arcânia vai trazer um material muito semelhante. Ele vai trazer a história do reino, ele vai trazer a importância das classes dentro do reino, certamente vai trazer algumas organizações específicas de Arcânia, e muito provavelmente alguns caminhos e antecedentes específicos de Arcânia. E depois, claro, tem o Guia dos Planos, que está nos planos. Tem outros monstros, todos os guias de criaturas para sair ainda, que afora que os Domênicos já citou. Também tem os guias de cenário dos Reinos do Norte, lá onde a gente fala de Dagotar, Londeren e Eisheim, dos Aesiris. Tem o guia do Reinos do Sul, onde a gente vai falar de Parban e Brine. Então, tem coisas para sair ainda. A guia É, das terras hostis, que a gente vai falar das o, terras secas e das terras venenosas. o Zagalf perguntou se a gente tem, depois do financiamento, a gente tem coisas planejadas. Sim, a gente É tem. disso que eu tô falando. Eu Exatamente. vi a Essas pergunta coisas dele. todas. Ah, tá. Essas coisas todas, a gente tem muito livro para lançar. Como eu disse, tem todos os códex para serem lançados, então a gente tem a revisão de todas as criaturas do Might Blade para a terceira edição. E a gente tem todos esses guias de cenário para serem apresentados. Tem o guia de marinhagem, vai sair ainda. Eu não morrerei sem lançar esse livro, não vai acontecer. Então ele vai aparecer ainda. Eu vou te dizer que o guia de marinhagem, eu acho que a gente vai poder lançar ele em seguida, assim, acho que lançando o guia dos dragões aí. Tem o Grimório o Grimório das pequenas línguas, não, o Grimório das muitas magias, não. O Grimório das Grimório das pequenas Pequenas magias. Magias. Que ele vai trazer algumas regras novas de conjuração, vai falar um pouco sobre a Academia Argentia. Então tem coisas ali, tem bastante coisa para sair aí. E esse guia de marinhagem vai estar entre as primeiras coisas do próximo semestre, eu imagino. E assim, tipo, o pessoal, a gente tá falando isso pro pessoal que não é conselheiro, né? Porque tem o pessoal que faz o apoio lá Da Might Forge. Isso, da Might Forge. Esse pessoal já tem acesso aos livros que estão sendo produzidos agora. Então eles sabem que esse material tá lá, tá? Então tem gente, o pessoal, os conselheiros, os nossos apoiadores da Might Forge, eles podem fazer comentários no livro. A gente tem uma parte do material que é feito literalmente por demanda. O pessoal vai lá e faz comentários sobre o assunto, e a gente faz as reuniões nas quartas-feiras do Might Pub, e geralmente a gente tem material que vai para os livros de acordo com o que os jogadores querem, tipo Mosquito Gigante. É uma coisa que eu sempre tenho que comentar, o Mosquito Gigante, né? Porque, tipo, de todos os monstros possíveis, o Mosquito Gigante. Mosquito gigante. Enxame de mosquitos gigantes. Enxames de mosquito. Não, não, não! Não! Então, os guias, teoricamente, assim, tipo, classes em teoria, com o guia do vilão, acabaram-se as classes do Might Blade. Eu acredito, porque é uma coisa que eu tô testando, que o guia de marinhagem vai trazer uma classe extra, que é uma classe que, obviamente, lida com marinhagem. Marinhagem. Porque a gente não tem nada sobre isso em nenhuma classe até agora. Então, a gente provavelmente vai ter uma classe especificamente para isso, que vai ser o marinheiro. Inclusive, eu quero acesso a esse material que eu não tenho ainda, porque eu tô pensando em usar ele numa das aventuras que eu vou mestrar pros apoiadores. Tô querendo fazer uma aventura no mar. O guia de marinhagem não tá nos livros de andamentos lá Se tiver, eu não achei. Bom, eu confiro depois e coloco lá o material. Tá, E. essa classe já tá lá? Não, a classe não existe Já é ainda. da Ela tem classe que que eu ser. tô me referindo. O guia talvez Não. esteja. Ela está sendo produzida, na verdade. Porque o que eu me dei conta, na verdade, é que a gente estava trabalhando, tá? Eu tenho uma campanha náutica, tá, de Might Blade. E a maneira como ela estava funcionando é que basicamente todas as
características de marinhagem, elas vinham de caminhos. Então tu tem alguns caminhos, né? O pirata, o bucaneiro e tal. E eles é que dão acesso à possibilidade de tu ter habilidades que lidam com navegação. Só que alguns jogadores acharam isso um pouco limitante. E isso é um problema para jogadores iniciais, porque tu quer começar com um personagem que é um pirata, por exemplo, e tu não pode, porque isso seria um Porque caminho, tu então tem tu tem as que esperar até o nível restrições do 2. caminho, né? É. Então, no fim das contas, aparentemente, a ideia de fazer uma classe básica nova, especificamente para lidar com marinhagem, é o que provavelmente vai acontecer, tá? Então... É da mesma o- forma que a gente tem o arqueiro, que é um caminho para quem não começou como um ranger e quer aprender a usar um arco ao longo da aventura, nada impede tu ter o caminho do marinheiro e aí tu ter um pirata, um outro caminho, tu ter Sim, a sim. classe do marinheiro, né? E tu ter um caminho do pirata que vai ter acesso a algumas coisas que são do marinheiro, mas com algumas coisas a mais, explorando algumas coisas a mais, né? O Guia de Marinhagem, especificamente, provavelmente vai ser um livro grande, porque além dessa classe de vários caminhos e de combate naval, de construção de navios, esse livro certamente vai trazer algumas raças novas. Porque a gente tem as raças marinhas do Might Blade que não estão em Grotons, livros nenhum. Os Grotons, os Dagonir, Tritões e os Dagonires. Eu acho que são essas três. Grotons, Tritões e Dagonires. Então a gente vai ter pelo menos 3 raças novas, tá? Eu acredito que vão ser essas três. E talvez uma classe, é provável que tenha uma classe nova, e alguns caminhos. Mas tem outros livros que vão trazer caminhos e raças novas, tá? A gente não vai ter mais classes, teoricamente essa classe vai ser a última classe do sistema. Então isso vai fechar o nosso hall de classes, a gente vai ficar com as 11 classes que estão no guia básico, o Senescal, que está no guia de Tebrim, o Dracomante e o E o Necromante, que Necromante. estão no guia de. Que estão agora no guia do vilão, e o Marinheiro, que vai sair no guia de marinhagem. E teoricamente isso inclui todas as classes que o Might Blade vai ter, porque não tem muito mais o que fazer com relação a classes básicas. É possível que a gente crie alguma nova classe no futuro? É. Eu não posso dizer 100% de certeza que a gente não vai ter alguma ideia e, putz, isso dá uma Daqui a classe. pouco alguma variação de cenário que exige uma modificação, porque, precisamos de... Que nem aquela ideia que eu falei, a gente podia lançar um cenário ficção científica pós-apocalipse mostrando Dracon 4.000 anos no futuro. E É. aí a gente vai ter que criar um monte de classes novas, porque a maioria das classes não vão encaixar. É, Né? o Nitsui e o X-Ride, eles estão trabalhando no guia de Shintori. Shintori. Então, o guia de Shintori vai trazer, além de novas raças, vai trazer novas classes, vai trazer samurai, ninja, monge, essa gurizada japonesa toda, tá? As classes mais voltadas para esses cenários orientais. Então, ainda tem algumas coisas para vir. E a gente tem algumas raças novas. Certamente vai ter. A gente tem uma surpresa que a gente não vai comentar por enquanto, mas a gente tá vai rolar um esquema com relação a classes aí, uma raça nova que vai aparecer no sistema em breve, que certamente vai ser muito divertido. Eu tenho a impressão de que o pessoal vai gostar bastante, mas é Isso pro vai ser futuro. surpresa até pra mim, pelo que eu tô vendo. Não, tu sabe do que eu tô falando. Sei? Sabe, tu tá num grupo de WhatsApp que tá jogando. A gente tava Ah, jogando tá, tá, ficha. tá, tá. Ah, sim, É, sim, sim, sim. tá. Essa raça, tá, lembrei, lembrei. Essa raça, tá? Lembrei. Não, essa raça vai ser foda. Vai Então ser vai a raça rolar favorita uma. de todo mundo, tenho certeza. Vai. É muito provável que vire a raça favorita de muita gente. Todos os caras Então, que amam os Ramelin vão imediatamente trocar de time pra essa raça. é provável. Então a gente tem algumas raças novas que vão aparecer no cenário ainda, tá? Ah, o guia dos. Desculpa, Calma! tô com um pouco de tosse, desculpa aí. Ah, e o guia de. A gente tem esses guias de cenário ainda, como o Luciano falou, né? A gente tem os guias dos Reinos do Norte, que vai trazer os reinos que ficam ao norte do Mar do Comércio, né? Londeren, Dagotar, Icehelm e Jotunheim. E nesse guia a gente vai trazer uma raça nova também, que são os Jotuns. Então vai ter algumas raças novas vão aparecer. Agora, classes, como eu disse, é mais improvável. Muito provavelmente, depois do marinheiro,
Talvez apareça alguma classe nova, uma ou duas, assim e tal, mas vai ser poucas, assim. Agora, raças a gente ainda vai apresentar algumas. Tem essas do guia de marinhagem, né, que vai ser, obviamente, focado em raças marinhas. Talvez a gente tenha Homem-Tubarão, não vou garantir. Não tenho nenhuma. Não tenho nada em andamento, mas seria muito do O caralho, nome vai ser porque Tutuba. vai ser Tutubarão, os Tutubarão. Tutubarões. É... E então Sharknado. a gente vai ter algumas raças novas com certeza, e certamente todos os materiais que a gente lança, inclusive os materiais pequenos, do tipo o guia das muitas línguas trouxe um caminho novo, o guia o Grimório das Pequenas Magias vai trazer um caminho novo, então caminhos são uma coisa que vão aparecer com bastante frequência ainda. Praticamente todo livro que a gente lançar, É porque eu caminho é duvido que a uma coisa gente. que é interessante, cria É, um flavor novo pro jogo, né? e é uma E dá especialização o das classes tom. que já É existem. uma especializaçãozinha que dá um tom para aquele material que a gente está lançando naquele caminho, né? Eu vou voltar aqui com a tela das metas, que eu queria fazer um comentário, que algumas pessoas que fizeram apoios me mandaram um WhatsApp, pessoal lá do grupo do Might Blade me mandou um WhatsApp. Bah, eu apoiei só com 10 pila aí, que era o que dava para ajudar e não sei o que. Gente, a gente tem 32 apoios de R$ 10. Isso são R$ 320. É por causa desses R$ 320 que a gente está tão perto de bater os 9 mil, senão a gente já está mais longe de bater os 9 mil. Exatamente. Então, cada R$ 10 faz diferença para nós. Então, eu sei que assim, ó, eu acho fantástico que tem o pessoal que faz o apoio permanente da Mightforge, que paga todo mês um valorzinho lá, que tem acesso aos materiais que a gente está escrevendo, que pode comentar. Na verdade, é como eu já fiz a brincadeira antes, eles pagam para trabalhar para a gente, né? Eles ficam dando comentário, revisando, dizendo, ó, isso aqui tá errado, ó, podia fazer assim. E, cara, isso nos ajuda muito. E tem vários desses apoiadores, provavelmente todos, eu não chequei ainda, porque, né, não preciso, mas tem a grande maioria deles não precisava comprar o Guia do Vilão. Das vantagens de tu ser guardião é que em 6 meses tu ganha um livro. E os caras foram lá e compraram o Guia do Vilão. Isso é, poxa, não tem nem o que dizer, né? É uma dedicação ao nosso trabalho que a gente tem que reconhecer. Então, assim, a mesma coisa é esses que pagam só R$ 10. Cara, é o que tu pode ajudar, beleza. Tu não pode ajudar com R$ 10, não tem problema. Baixa o jogo de graça lá, joga ele, mostra para os teus amigos que isso também ajuda muito. Então, qualquer divulgação, qualquer ajuda é ajuda, gente. Não se preocupem com isso. E eu queria. O Wanted Pérez, Diga. procura o Luciano no privado, ou no WhatsApp, ou no Telegram, ou via ah, Facebook, em algum lugar desses, que ele te garante o acesso, tá? Ou então fala com a gente quando a gente tiver, com o pessoal, quando eu tiver alguém ali no fórum, no grupo de Discord, não sei se tu Me tem diz uma acesso. coisa, Juan Pérez, tu tá no grupo do Might Blade do Telegram? Vamos ver se ele responde ali. Se tiver, é só me pro. No Discord, tá. Esse é o teu nome no Discord? Qual é o teu nome no Discord? Tá, eu vou te achar ali no Discord e aí depois da live a gente já resolve isso aí. É que assim, Uhum. tu mandou um e-mail lá avisando que tu com os teus nomes, porque eu tenho checado o e-mail da Might Blade e não vi. Deve ter me passado, tem que ver se o Catarse me mandou a mensagem, porque às vezes eles não me mandam a mensagem, eu não fico sabendo que o cara entrou. Ah, tá. É por isso, eu não checo muito o Discord, tá? Eu sou meio guasca no Discord, então eu acabo não vendo que as pessoas me mandaram coisas no Discord. Se tu me mandou pessoal ali no Discord, deixa eu até vou checar aqui que eu já deixo marcado pra mim fazer depois, porque isso é rapidinho de resolver. Ah, eu vou.
Deixa eu ver aqui. Resolvendo os Pérez, já problemas te ao vivo, achei aqui, cara. Pérez. Já te achei aqui. Assim que a gente chegar e encerrar a live, eu já resolvo isso aí pra ti. Fica tranquilo. Eu até deixo avisado lá na Mindforge para vocês mandarem e-mail, porque o e-mail eu checo com frequência. Aqui o Discord eu entro, só que esses avisinhos que o Discord te dá, eles são muito sutis, eu não acabo não enxergando que tem. Agora que eu vi ver que tinha uma mensagem tua aqui. Eu não tinha visto. Deixa eu voltar lá pro host. Dá um oi pra E eu câmera ali. queria mostrar uma das coisas. Eu não tenho certeza, eu já mostrei no grupo de Telegram, mas eu acho que aqui na live eu não tinha mostrado ainda o mapa de Cassiopeia novo, com a nova, novo padrão dos mapas que a gente vai usar. E eu queria aproveitar a transmissão para mostrar isso para o pessoal. Claro, aqui está sem as legendas ainda, sem os nomes das cidades. Eu já estou terminando de colocar os nomes. Depois vai ficar faltando só os nomes de Dagotar. É só um detalhe que eu estou comentando por alto aqui, assim, né? Joguei aqui. Eu tô com um problema de áudio aqui. O que foi? Eu não ouvi. Dagotar, a cidade de Dagotar. O Luciano Os falou alguma nomes da coisa? cidade. Eu não ouvi aqui. Mas enfim, tá aqui o mapa, esse é o estilo que a gente vai fazer os mapas, tá? Daqui a pouco eu já vou começar a trabalhar nos mapas dos outros continentes também. Eu quero conversar um pouco com o Domênico sobre o feed antes de fazer o mapa. Então, muito provavelmente a gente vai transformar isso num episódio do Mightcast, falando sobre o feeding. Então, quem não segue a gente no Mightcast lá é só entrar no nosso site aí. Tá aqui, mightblade.com.br, lá tem o nosso podcast. Acha ele no seu agregador ou escuta pela internet, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí, em seguida, eu já vou começar. Daqui a pouco eu até faço, em algum momento do processo, eu faço uma transmissão aqui mostrando o mapa sendo Ah, construído. Luiz, esses mapas eles vão estar Caderno de estão no mapas. financiamento, estão nos cadernos de mapas. Tá? Esses são especificamente os mapas que vão para os cadernos de mapa. É, é possível que depois a gente atualize os mapas que estão para download lá, porque não tem sentido ficar com os mapas diferentes para download, né? Claro, obviamente. Aí a gente vai fazer, eu vou atualizar ele com cortes e tal, direitinho, para quem quiser usar só um. Mas, ou boto só o mapa de Cassiopeia lá inteirão, e aí eu tenho certeza que todo mundo sabe cortar a imagem no computador, né? Não, Eu quero esses mapas para colocar na parede aqui, para botar não, de fundo aqui eu tenho certeza que eu vou mandar plotar um mapa desses para mim, do tamanho da minha porta. Quero muito. Para deixar aqui de fundo também. Uh, Enfim, nós vamos ter. Eu estava falando com o nosso amigo Gafanha agora há pouco, Domênico, já posso avisar aqui. Quarta-feira que vem teremos outra live para apresentar a ilustração preto e branco do escudo oficial, que é as 3 capas dos guias juntas. E na sexta-feira o Gafanha vai fazer no canal dele, na Twitch dele. Na quarta-feira a gente dá o endereço direitinho. E a gente vai mandar para os financiadores também, direitinho, a Twitch dele. Que ele vai estar finalizando a colorização do escudo ao vivo. E a gente vai estar lá dizendo para ele, pinta de azul aqui, bota um spotlight em Jesus ali, a gente vai estar dando pitaco. Vai estar botando pitaco. Então é isso. Então, quarta-feira que vem a gente vai ter outra live aqui no Twitch, para quem quiser saber. A gente não costuma ter. Como é que chama isso? A gente não costuma marcar as lives com antecedência, mas essa tá marcada quarta-feira que vem. Apesar de que a gente não sabe o horário, porque alguma coisa tem que ficar surpresa, né? Mas quarta-feira que vem a gente vai fazer uma live para mostrar a capa e falar com o Gafanha aqui ao vivo. E aí depois na sexta-feira a gente vai ter a live lá no canal do Gafanha mesmo. Então, aí temos. Acho que é a primeira vez que a gente está marcando uma live com antecedência. Eu tenho certeza. Geralmente a gente marca com tipo 2 horas antes, a gente avisa todo mundo. Gurizada, vai ter live. Quando a gente faz com bastante antecedência, né?
É, 2 horas antes. Esse é um 2 horas recorde é pra uma nós. antecedência. Exato. É uma antecedência. É a maior antecedência que a gente já teve. Tá? Enfim, eu acho que era isso. Acho Tem que era mais isso alguma coisa, também. Luciano? Basicamente era isso. Eu queria só ter mostrado o mapinha. Vou botar ele de novo, porque eu gostei muito desse mapa. Tá faltando a planície de sal ali ainda, Domênico. Nessa É, versão, porque eu não tinha botado ainda que tu não tem problema. me avisou antes. Mas agora já tá lá e vamos ter um deserto de sal nas terras secas. É, Assim tem como tem uns algumas ilhas detalhezinhos. novas, que o É. pessoal olhar atentamente vai encontrar umas ilhazinhas novas ali. Os cartógrafos de Dracon andaram trabalhando nesses últimos anos aí. Algumas cidades mudaram um pouquinho de lugar, assim, porque eu não consegui encaixar bem em cima, deu uns probleminhas no arquivo, eu puxei um negócio que estava agrupado, agora deu um trabalho para arrumar. Aí acabou que algumas estradas mudaram um pouquinho, tá, mas vai ficar tudo bonitinho. Mas é a evolução do cenário, cara. É Note que tipo. a Cordilheira do Céu Vermelho agora é vermelha. Ah, é isso que aquele borrão vermelho é a É a Cordilheira do Cordilheira do Céu Céu Vermelho. Vermelho. E eu fiz o vulcão também num tom diferente, assim, pra destacar ele um pouquinho. Ele tem umas nuvenzinhas no topo dele também, ficou bem legal. Tá bem interessante. Gostei muito desse programa. O Underdraft, não estão me pagando Então, nada, mas é um programa muito bom. essa coisa de comercializar sal é um dos motivos pelos quais a gente vai ter um deserto de sal, porque tecnicamente o sal de Tebrim vinha todo do Mar do Comércio né, é um reino grande, e o Dagotar também pega, e etc, etc. Então as refinarias estavam trabalhando muito e a gente resolveu ter um deserto de sal nas terras secas para ter um outro lugar de onde sair sal E pra ter desculpa pra e, matar o orc, né? e ser mais hostil. Que agora tem que ter incursão para as terras secas para ir catar sal de pá. É basicamente isso. E é sal rosa, né? É sal rosa. Eu Sal botei um rosa. tonzinho de rosa nele, assim, porque é sal rosa. Ele é rosa por causa do sangue dos anões que os orcs mataram lá em cima. Ou o sangue dos orcs que os anões. Enfim. Eu acho que o sangue de orc é verde, mas tudo bem. O sal das terras secas. O sal das terras secas é rosado. Ao invés de ser o sal branco que vem É sal de churrasco, é temperado. Ele vem com bastante ferro. Tá, então era isso. Eu acho que era isso. A gente fez aqui. Esse era uma live para agradecer que a gente atingiu os 200%. Um pouco atrasado, porque a gente já atingiu esses 200% faz alguns Já dias, até né? passamos. Mas a gente não conseguiu fazer a live antes. E para fazer esses pequenos anúncios da introdução dos ramelins e das mudanças de regras do Guia do Vilão, para dar um up no pessoal, de repente, para fechar o apoio de 250%, para a gente ter o Guia de Tebrim impresso, a gente quer bastante. Nem é Né? 250, é 225. É 220. Não. 225, 230, fechou. Se chegar em 250 vai ser muito bom, porque a gente não precisa botar dinheiro nenhum para fazer, porque eu tô computando 1.600 por fora nosso aí, Aham. da editora. Se fechar 250 aí vai ser show de bola. Mas chegando em 225, 230 já tem guia de Tebrim. Gui, J-Guiô, sei lá como é que se pronuncia o teu nome, jovem. Vai ter. A gente não vai ter especificamente um guia de poções, tá? Porque tecnicamente o guia de poções é o próprio guia do herói. O guia do herói traz o material todo de poções, além de trazer o caminho do alquimista. Então a gente provavelmente não vai ter um livro especificamente voltado para poções tão já. O guia de Brian muito provavelmente vai focar mais em bardos e coisas assim, tá? O Shimeji falou que talvez fosse o guia de Brian, de Brini, eu nunca sei como é que se pronuncia esse troço. Eu falo Brine, Uh, mas tem gente que fala Brine. eu falo Brini, Tem gente que fala às vezes é Tebrin, Brian. tem gente que chama de Mira, então eu tô. Então o guia de Brini provavelmente vai trazer mais algumas coisas voltadas para bardos, alguns caminhos e tal. Eu não acho que a gente vai ter um guia de poções tão já. O guia do vilão vai trazer algumas poções novas, tá? Além do sistema de doenças. Ele vai trazer algumas poções extras, principalmente venenos, obviamente.
E a gente vai provavelmente ter alguns materiais novos com poções novas e coisas assim, mas eu acho que não. Aliás, eu acho não. A gente não tem um guia de alquimia nos nossos planos, tá? Como eu disse, o guia do herói, tecnicamente, é o nosso guia de alquimia. É isso aí então. Tudo certo então, Domênico? Tá? Vamos. Então acho que era isso. Era isso. É isso aí, pessoal. Continuem divulgando. Vamos torcer que quarta-feira que vem na nossa próxima live, mais tardar na sexta na live do Gafanha, a gente já possa anunciar que batemos a meta final. Vamos Seria torcer aí, ótimo. vamos torcer. Acho que dá. Abraço a todos. Fomos.